Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Marques, eu sou estudante de graduação na UFMG e vou apresentar aqui o meu projeto de pesquisa de trabalho de conclusão de curso para o RedCom, como parte também do grupo Concult de pesquisa da comunicação na UFMG. O título provisório do meu projeto é Sintonia, Euphoria e a tal da geração Z. Nesse projeto eu busco analisar a representação da juventude nas mídias visuais, nas séries de TV mais especificamente, falando também da juventude contemporânea, né, que seria denominada aí de geração Z. Esse interesse veio primeiramente de uma questão pessoal mesmo, sempre foi o meu tipo de narrativa que eu tinha mais afinidade, assim, tanto em literatura quanto cinema e séries, essas histórias sobre amadurecimento e juventude. E eu escolhi especificamente as séries justamente por ser onde tem mais força esse tipo de narrativa atualmente, né? Tanto na Netflix, por exemplo, entre as séries mais assistidas da plataforma em 2019, tivemos séries como Elite e Sex Education, que tem essa temática jovem, aparecendo aí entre as mais assistidas. E também a série mais assistida brasileira da plataforma, que é Sintonia, também tem essa temática adolescente. Então, para a minha análise específica, eu selecionei duas séries, que foram Sintonia, da Netflix, que é brasileira, e Euphoria, da HBO, que é uma produção estadunidense. Essa escolha foi principalmente por causa da data, né? As duas séries são de 2019, então são do mesmo ano, ou seja, teoricamente representariam uma mesma juventude, né? Na questão temporal, que seria a geração Z. E também foram duas séries que fizeram bastante sucesso, assim, número de audiência, engajamento nas redes sociais, mas que também têm propostas bem diferentes. A Sintonia vai tratar do jovem da periferia de São Paulo, enquanto Euphoria fala de um jovem de classe média norte-americana, né? Então, meu objetivo com esse trabalho também é traçar paralelos e também pontos de choque, assim, entre essas duas realidades, né? Porque a gente costuma falar sobre geração Z, ou sobre juventude, nesse singular, como se fosse algo uniforme, sendo que não é. Então, um dos objetivos do meu trabalho, o objetivo principal, na verdade, né, é entender essa representação, como está sendo essa representação dos jovens na televisão, atualmente, e também entender, trazer essa questão da pluralidade, das juventudes, né, no plural, e não de uma geração uniforme e muito baseada até, né, quando a gente fala geralmente de geração Z, e os estereótipos e tal são muito baseados na realidade estadunidense mesmo. Então, trazer justamente essa ideia de juventude plural a partir dessas duas séries. Nesse sentido, até os meus referenciais teóricos, né? No momento aqui eu tenho 3 eixos principais de referência teórica para fundamentar a minha análise. Primeiro seria a própria ideia de adolescência e de juventude. Aqui eu trouxe 2 autores principais nesse sentido para o meu trabalho. Primeiro é a Eloisa Grossman, que ela tem o artigo A Construção do Conceito de Adolescência no Ocidente, que traz um pouco dessa história de como surgiu esse conceito, né? Porque antigamente não tinha essa ideia de adolescência, era criança, logo depois já fase adulta, então como que isso surgiu. E também um dos artigos mais importantes pro meu trabalho é o do Juarez Dayhel, O Jovem como Sujeito Social, de 2002. E ele traz justamente essa ideia da juventude, das juventudes, né, da pluralidade aí. Como não existe essa camada única quando a gente tá falando de juventude, mas sim várias camadas diferentes, com pontos em comum, pontos diferentes dependendo do contexto de classe, de raça. A gente tá falando de um contexto urbano ou rural também, por exemplo. Então tem sido uma base muito importante pro meu trabalho. Depois, outro eixo é das representações da juventude nas mídias visuais, trazendo um pouco dessa história de como os jovens foram representados tanto no cinema quanto na televisão ao longo aí das últimas décadas. 2 trabalhos mais importantes nesse sentido como referência para mim tem sido, primeiro, a personagem adolescente como protagonista em 4 filmes brasileiros contemporâneos, que é um artigo publicado na Intercom pelo João Batista Freitas Cardoso, Roberto Elísio dos Santos e Heron Vargas. E também o Cinema Brasileiro Contemporâneo e a Juventude de Classe Média Urbana, um olhar prospectivo, do Rodrigo Bonfim Oliveira. E por fim, outro eixo tem sido a representação do jovem brasileiro da periferia, especificamente, aí nesse sentido, a principal obra assim, que eu tenho usado como referência é a da Aline Silva Correia Maia,
Cidade de Deus em Foco, análise de representações de jovens da periferia. Então a ideia do meu trabalho é justamente trazer, primeiro, esse passeio histórico, né, vamos dizer, pela representação do jovem nas mídias visuais, e também uma outra contextualização histórica até do próprio conceito de adolescência, de juventude, e de trazer essa ideia da pluralidade. A partir daí, então, eu vou iniciar a análise das séries, para ver o que a gente pode tirar delas como experiência cultural mesmo, do que elas nos oferecem, né, sobre as juventudes que elas estão retratando ali. E a metodologia para essa análise é uma metodologia que a gente desenvolveu no Grupo Selo, com base em diversos autores. Então, a primeira etapa dessa metodologia é a análise do meio, né, que seria onde a série é transmitida, como a Netflix e a HBO, nesse caso, e como que esse meio influencia no nosso consumo desse produto. Depois, a hermenêutica da narrativa, que seria justamente a história sendo contada ali, como que ela é contada. A análise da televisualidade, que é a parte visual mesmo, de jogo de câmera, luz, cortes, edição, toda essa parte audiovisual. E, por fim, os indicadores de experiência cultural a partir da ficção, ou seja, a partir daquela história ficcional que está sendo contada ali, o que a gente consegue experimentar daquele mundo diegético, daquela juventude que está sendo retratada, né? E com essa análise feita entre as duas séries, eu irei traçar os paralelos e os pontos de choque entre as duas juventudes representadas. Para isso também, eu vou fazer um recorte de personagens, né? Escolher 3 personagens principais de cada série para analisar mais especificamente. E essa análise também, num primeiro momento, né, até então, ela vai ser voltada para os problemas pessoais, vamos dizer, desses adolescentes, né? Que tipo de problemas que eles passam e como que eles lidam com esses problemas. E aí, a partir de uma reflexão prévia, né, os resultados esperados dessa análise, tendo já assistido às séries, é que em Euphoria a gente vai encontrar um jovem com problemas como autoestima, problemas de relação familiar e até relacionamentos abusivos. E a forma deles lidarem com esses problemas é muito mais para um lado do escapismo, né? Que vai desde o uso de drogas até a pornografia, enfim. Já em Sintonia, a gente tem um jovem da periferia, onde o principal problema ali é realmente um problema de classe. Também temos a questão das drogas, mas aqui vai muito mais para um lado de tráfico do que do consumo. Tem muito essa questão do principal problema, o principal objetivo, digamos assim, deles é realmente querer uma ascensão social, né? A forma deles lidarem com esses problemas é muito dependente de instituições externas, instituições sociais, como a igreja, a mídia. Um dos personagens, ele quer ser cantor de funk. Até o próprio tráfico, né? Que aqui funciona como uma instituição também. Dentro da periferia, como é retratado na série. Então, um dos personagens se envolve ali no tráfico e começa a crescer lá dentro, também buscando essa ascensão social. E a partir também desses resultados, eu espero tirar reflexões sobre diferenças culturais mesmo entre Estados Unidos e Brasil, né? Para até trazer também essa problemática do consumo de mídia norte-americana, que é muito forte aqui, principalmente entre os jovens, como a gente consome essas séries, estão representando um tipo de juventude que não necessariamente condiz com a nossa. Espero que tenha ficado claro. Deixo aberto o espaço para dúvidas também. E é isso, muito obrigado.